Olá, tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Família Meu Bem Maior, para trazer a palavra do Senhor ao teu coração, para falar um pouco com você a respeito do reino dos céus, para dizer para vocês que nós precisamos vigiar, nos preparar. Jesus está voltando, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu ouço desde quando eu me entendo urgente, né? Que é assim que as pessoas comentam. Eu vejo falar que Jesus está voltando e que nunca volta, não é? Mas só que nós temos que entender que as prenúncias dos acontecimentos que está por aí, como toda a gente está vendo, como todo mundo está percebendo, né, os noticiários, né, de muitas catástrofes, isso é a chegada da volta do Eterno. Como? A Bíblia diz em Mateus 24, se você ler todo o capítulo, que vai haver rumores de guerras, vai haver situações catastróficas, mas que isso era princípio de dores, né? E ainda não seria o fim. Então você imagine quando este fim chegar. Então, o meu canal, o objetivo deste canal que Deus me deu foi aconselhar, advertir as famílias, mostrar para vocês que a palavra de Deus, ela tem um peso na família, ela tem um peso saudável na nossa vida, porque a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela é a direção de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que todos aqueles que professam o nome do Senhor, sabe? Por que eu digo todos aqueles? Porque nem todas as pessoas, nem todo, né, o mundo, né, vamos dizer assim no geral, tem a prática de entender que este livro chamado Bíblia é uma base, é uma bússola, é uma direção de todo ser humano, né? Então nós não podemos chegar e ditar regras dizendo você tem que acreditar porque nós temos o livre-arbítrio. Então basta você saber que Deus existe e que nós somos a imagem e semelhança dele. Acreditem quem quiser, mas é isso que a Bíblia diz e nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso mesmo que este canal, eu realmente enfatizo que ela é Família Meu Bem Maior, o título do meu canal, porque aqui eu trago para vocês algo da parte de Deus para introduzir na nossa família, no seio da nossa família, na forma da gente viver, de comunicarmos, de estarmos, porque não adianta nada a gente querer fazer e não ser. Não adianta você ter, o certo é ser, porque ter o quê? Ah, eu tenho, mas você precisa ser. O ter, todo mundo pode ter. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas você precisa ser genuinamente, dentro do seu ser, você tem que ter a mudança, a transformação, uma vida realmente condizente, né, à palavra de Deus. Então, eu quero chamar a atenção de vocês sobre uma palavra. Atenção porque a Bíblia, ela nos instrui, ela nos exorta, tá? Ela nos consola. Então, hoje, Deus, creio eu, Ele está trazendo para mim, para você, esta palavra para nos lembrar de que devemos buscar vigiar, buscar dosar o que sai da nossa boca e também o que passa na nossa mente, as nossas imaginações. Porque às vezes a gente idealiza as coisas, a gente faz prejulgamento das coisas e não é bem assim como a gente idealiza, entendeu? Então vamos ter sabedoria, vamos ter ponderação. Jesus está às portas, tá? Isso que está acontecendo no mundo não é uma brincadeira, não é filme de ficção, é a volta do Eterno. E ele ainda diz, tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Aí eu pergunto para vocês, e quando esse fim chegar? Porventura, como diz a própria palavra, vai achar fé na terra, vai achar quem esteja buscando verdadeiramente ao Senhor e acreditando nas suas promessas? Então hoje é o dia de você analisar e fazer uma reflexão na sua vida. Às vezes você se preocupa com muita coisa, você se intromete com muitas coisas, você faz pré-julgamento de muitas coisas, você quer ter muitas coisas, mas que adianta tudo isso? Seja de Jesus, queira ser bênção, queira ser uma boa mãe, queira ser uma boa esposa, queira ser uma boa vizinha, queira ser uma boa amiga, sabe? Dos seus filhos, do seu esposo. Você precisa ser, não é ter. Ter,
às vezes a gente pode até ter, mas pode perder. Mas se você erra, aquilo é genuinamente interno, é seu e ninguém toma, tá bem? Então Deus nos trouxe a palavra dele em Mateus 7, nos advertindo acerca de julgamento. E a palavra de Deus ela é enfática, porque é a verdade. E nós temos que acreditar que a verdade, ela não é destruída. Tudo é destruído, mas a verdade ela permanece. Porque sempre o bem é quem vence o mal. Não adianta. O bem sempre vence o mal. Dure o tempo que durar. Custe o que custar, mas o bem é sempre quem prevalece. Então vamos ler a palavra do Senhor, porque esse é um bem tremendo para nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso espírito. Em Mateus 7, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso é acerca de julgamento. Então veja bem, se eu julgo, tenho que tomar cuidado, para que depois eu não seja pega em algumas situações nas quais também irão me julgar. Entendeu? Então a gente tem que aprender a ser vigilante, ouvinte, mas também sábio, para não lançar palavras ao vento, para não falar coisas que não deve. Às vezes no momento e no calor de uma conversa, ou no calor de um atrito, de um descontentamento, né? Entre casamento, entre família, entre marido e mulher. Então há coisas que vêm à tona em termos de julgamento. E nós não devemos, porque julgamento fere, julgar outro fere, machuca. Porque muitas vezes, se aquilo não é a verdade, aquilo é uma inverdade, então aquilo maltrata a pessoa. Então a gente tem que observar, porque um dia isso pode acontecer em nós. E aí? A pessoa julgada ser nós, ser você. Como seria? Como é que você ia se portar diante da situação? Então o Senhor está nos advertindo. Não julgue para que você não seja julgada, porque com a mesma medida que você julgar o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, tá? O seu vizinho, é forte isso, mas é uma grande realidade. E quantas vezes nos pegamos julgando? Olha, eu acho, olha, porque eu acho, porque tinha que ser assim, fulano aconteceu tal coisa, eu acho isso um absurdo. Aí você diz, mas é porque é isso. E muitas vezes você não sabe, você não conhece a pessoa, você não conhece a profundidade de nada. Aí você solta aquela palavra de julgamento. E aí? E quando isso for você? E quando a pessoa for você? Então o Senhor está te aconselhando neste dia, não julgue, para que você não seja julgado. Porque com a mesma medida que eu te julgar, que você julgar, vai ser você julgado também. E diz mais, a gente tem uma mania de fazer o julgamento, né? E querer também ajudar as pessoas, sabendo que nós precisamos também de ser cuidado, de analisar a nossa vida, de olhar primeiro para dentro de nós, mas não. Tem-se uma mania de olhar para o próximo e esquecemos de nós. E aqui a palavra de Deus também relata. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? Quer dizer, você julga, você repara, será que você não olha para dentro de você? Isso é uma advertência, Deus está nos advertindo. Quem sabe este vídeo, muitas pessoas vão querer passar, não vai querer ouvir, não vai querer ouvir a palavra, não vai dar ouvido, simplesmente vai passar. Só que tem um grande detalhe. Aqui vai ficar aquele que quer aprender, aqui vai ficar aquele que quer melhorar, aqui vai ficar, vai ouvir, certo? Realmente vai ser endereçado a pessoas que têm humildade de entender que é necessário nós mudarmos por dentro. Porque quando a gente busca consertar-nos, as coisas ao nosso redor, nós não conseguimos ter e ver feio ou feia e apontar, porque nós estamos sarados, nós estamos curados, nós estamos libertos, nós estamos tão somente
dado à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor na vida de cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor não é que a gente fique olhando a vida dos outros com uma certa hipocrisia, achando que nós somos os melhores. E as pessoas que estão aí são piores, porque faz isso, aquilo e aquilo outro. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós, a Bíblia diz que não temos bondade nenhuma. Outra, muitas vezes chegaram os discípulos e disseram assim para Jesus: bom mestre. E olha que Jesus é bom. Mas ele, para dar um exemplo para nós, para mostrar para a gente que a bondade vem do Pai, Deus, ele disse o quê? Por que você me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Olha aí. Bom é Deus. Por que Deus? Ele disse que Deus era bom. Porque Deus enviou ele para que ele pagasse um alto preço por amor a quem? A você, a mim, à humanidade, a todos nós. E o que é que a gente faz com esse amor, com essa bondade, com esse preço que foi pago? Muitas das vezes a gente fala do próximo. Muitas vezes a gente esquece que a gente, ao invés de abençoar, a gente lança palavras ao vento, palavras contrárias. Então hoje o Senhor nos chama a atenção. Não julgue. E que seus olhos, antes de você querer tirar o cisco, que esse arqueiro significado é um cisco no olho do teu irmão, do teu parente, da tua parente, do teu amigo, do teu filho, da tua mãe. Primeiro olha o teu, olha dentro de você. Faça uma autoanálise e veja quem você é. E o que você está se tornando. E onde você estava, e olha onde você está. Então, olha, faz essa mudança dentro de você, porque esta mudança te trará leveza. Leveza na alma, leveza no espírito, leveza no teu olhar, ao teu redor, as coisas que estão ao teu redor. Você vai ter leveza de poder cuidar da sua família. Você vai ter leveza de cuidar dos seus filhos, do seu esposo, sem julgamento. Esposa, para de fazer julgamento. Será que ele está fazendo isso? Ah, ele está. Eu tenho certeza. Você tem mesmo? Você viu? Não viu nada. E nós temos que vigiar, porque o nosso adversário ele vai criar situações onde não tem situações para destruir o seu casamento, para destruir o seu relacionamento. Por isso que eu falo, o meu canal aqui, gente, é para aconselhar dentro da palavra de Deus, para nos advertir. Se preciso for, a própria palavra do Senhor nos puxa a nossa orelha. Não é eu, Laurivanda, não é eu, sabe? É o próprio Deus. Deus fala comigo, fala consigo, tá? Nós temos que olhar e dizer, não, essa palavra é para mim. E se você acha que essa palavra também é para seu vizinho, é para sua amiga, é para seu parente, compartilhe também, para que ele ou ela observe o que sai da sua boca, os julgamentos, as coisas que não provém, que só maltrata. Se a gente analisar bem, que bondade temos nós? Que bondade temos nós? Nós nos somos. O bom é Deus. Pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou e ali Ele tratou do nosso coração para a gente ser pessoas melhores. Melhores através dEle, não de nós mesmos. Então a gente tem que conseguir entender. Se a gente não está conseguindo, pede para Deus te ajudar a entender. Não é que você é um qualquer, não. Você é a imagem e semelhança de Deus. E por você ser a imagem e semelhança de Deus, o teu amigo, o teu parente, o teu marido, o teu filho, a tua mãe, o teu vizinho, o teu irmão de igreja, o teu pastor, sabe? Você tem que ver que todos eles também é de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Então a gente não pode ir aí galfinhando na palavra, julgando, fazendo pré-julgamentos, falando coisas que não está sabendo direito, não tem certeza, não viu. E vamos falar. Você não tem certeza e você está falando. Isso você está se prejudicando. Porque Deus, Ele vê tudo. E aí, da forma que você manda para o universo, Ele vai te devolver.
Deus, ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Está tudo acontecendo no mundo. Está todo mundo e toda a gente vendo o que está acontecendo no mundo. Mas você imagina que Deus perdeu o controle? Ele está vendo tudo. É mister que tudo isso aconteça. Mas vamos ter sabedoria, sabe de quê? É de orar. É de pedir a Deus, é clamar, pedir por essas vidas que ficarem lutadas. Porque não adianta mais pedir para quem já foi. Nós temos que pedir para aquelas que ficaram vivas. Tá? Porque quem já foi jaz ao esquecimento, a sua mente já não está mais aqui, mas aquele que está vivo, ele está sofrendo. E nós temos que buscar fazer orações, tá? Buscar parar de julgar e orar, parar de ficar vendo aquilo que não existe ou fazendo pré-julgamento, ter sabedoria. Se tem alguma coisa que está errado, ore, mas não fique fazendo pré-julgamento. Ou então vendo coisas que não tem nada a ver, e as coisas que você vê, você também precisa buscar Deus e apresentar para Ele. Por quê? Porque você também é suscetível à falha, é suscetível à queda. Você tem que vigiar, nós temos que vigiar. E isso não é uma bronca. Quem sou eu para estar dando bronca para ninguém de jeito nenhum? Isso é um alerta, porque Jesus Cristo está às portas. Essas catástrofes que estão acontecendo, isso é bíblico, gente. Você que lê Bíblia, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você que não lê, busque ler. Busque conhecer. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vai te libertar. Entendeu? Então, este foi o vídeo de hoje. Um vídeo para te chamar a atenção. Não julgueis, viu? Para que não sejais julgado. Porque com a mesma medida que você julga teu próximo, você pode ser julgado. E em primeira instância também, a palavra de Deus diz, repare primeiro o arqueiro, o cisco que está dentro do teu olho. Repare o cisco que está dentro de você, da sua vida, da sua forma de falar, de pensar, de agir, as suas atitudes dentro de casa, viu, mulher? As suas ações. Tenha sabedoria, seja uma mãe abençoada que possa ser bênção para seu filho. Não seja aquela mãe gritadeira, aquela mãe brava, aquela mãe estúpida. Eu sei que nem todo mundo dá audiência para um vídeo dessa natureza, mas eu não me importo não. Se uma ou duas pessoas ouvirem e uma ou duas pessoas entenderem o recado de Deus para a sua vida, para mim tá ótimo. Porque a Bíblia diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. Então eu creio que se as pessoas que pararam para ver ou para ouvir foram bem-aventurados, mais do que felizes. Não perderão nada, muito pelo contrário. Vai aprender, tá? Se já sabe, vai melhorar mais ainda e dizer graças a Deus, porque eu estou neste caminho, e pode compartilhar com outras pessoas abençoando, viu? Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria também de dizer para vocês que nós trabalhamos, no meu caso eu trabalho com aconselhamento familiar. Se você está com problema no seu casamento, se você está querendo aí se separar porque não sabe, se você deixou de amar o seu marido, se você está com dificuldades em todas as áreas, falando acerca, falou marido, mulher, entre em contato conosco. Eu trabalho com aconselhamento familiar. Quem sabe você precisa voltar novamente, fazer se reconectar com você mesmo. Você vê aonde é que esfriou, onde é que perdeu a graça. E vamos ter o imenso prazer de poder, pela graça e a misericórdia de Deus, te ajudar, juntamente com o aconselhamento. Porque tudo que nós fazemos aqui, eu faço com base bíblica. Está tudo escrito na palavra de Deus, tá? Então, nos procure, deixa aí uma mensagem, né? Que nós entraremos em contato com você, terei o imenso prazer de lhe ajudar. Seja o que for, problemas no casamento, com os seus filhos, nós teremos o imenso prazer de poder estar te dando uma direção, tá? Um conselho da parte de Jesus Cristo. Mas seja sábia, seja sábio, tá? Ouça mais, não precisa, né, julgar ninguém. Quem somos nós? Né? Somos povo de Deus e precisamos ser parecido com o nosso Pai. Que Deus assim o abençoe,
rica e abundantemente. Até o próximo vídeo. Não esqueça aí de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E aí, até o próximo vídeo.